A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui retornando para finalizarmos hoje o livro de Sofonias, capítulo 3, né? Sofonias aí faz parte do 9º livro dos profetas menores, e onde seu nome é O Senhor Esconde, né? E tem um tema como o Dia do Senhor, amém? Nós vamos fazer então a finalização desse livro, irmãos, e adentrarmos aí no livro de Ageu, finalizando ele hoje também, amém? Capítulo 3 de Sofonias, o castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. Ai da rebelde e manchada da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade, cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. E remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que forem expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que forem envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém, irmãos? Então finalizamos então a nossa leitura do livro de Sofonias, né? E agora nós vamos começar então, né, e terminar o livro de Ageu, que contém somente 2 capítulos, né? Ageu aí tem um tema de reedificação do templo, né? Onde o destino da sua mensagem era Judá e todas as nações, tinha como propósito ali convocar o povo, né, para a reconstrução do templo do Senhor, né? Tinha 2 propósitos, né? Exortar Zorobabel, que era o governador, e Josué, o sumo sacerdote, a mobilizarem o povo para a reedificação do templo, irmãos, né? Onde também tinha como intuito motivar o povo, né, a
reordenar as suas vidas e a prioridade para que a obra da casa de Deus fosse recomeçada com as bênçãos divinas dele, amém? Então nós vamos fazer essa leitura, né, do capítulo 1 e 2 de Ageu. Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e exorta a reedificar o templo, né? Este é o 10º livro dos profetas menores, né? E amanhã nós vamos começar já o livro de Zacarias, que contém 14 capítulos, finalizando lá depois em Malaquias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Capítulo 1 de Ageu. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi um monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Capítulo 2, a glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segunda palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, repreensão e promessa de bênção.
Ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva a carne santa na aba da sua veste, com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferece imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10, vindo ao lugar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. A destruição dos inimigos, a elevação de Zorobabel. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia do Senhor dos Exércitos te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Então finalizamos aqui o livro de Ageu, convocando o povo aí para a reedificação do templo, né? A eles reorganizar as suas vidas e dar prioridade, né, para esta obra, para que o Senhor abençoasse, né, com bênçãos divinas. Amém? Então todos foram instados a retomarem a obra do templo. Nós vamos finalizar orando e agradecendo ao Senhor, e amanhã, se Deus permitir, estaremos entrando então, né, no penúltimo livro dos profetas menores, para encerrarmos toda a Bíblia ali, né, em Malaquias, né, são 14 capítulos de Zacarias, e nós vamos finalizar então em Malaquias, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Que até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, né? Pai amado, Pai querido, Deus digno de toda a honra, de toda a glória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós te agradecemos por mais esta bênção e vitória de estarmos aqui diante da Tua Palavra, de lermos ela, meditarmos nela, guardarmos ela na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos a cada dia mais e mais crescermos na graça, no conhecimento e no temor do Senhor. Continua abençoando este trabalho, meu Pai, nos dando vitória, tirando empecilho, embaraço, para cada um que está conosco nesse projeto, dá vitória e abençoa, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos todas as coisas e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir.